Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Essa turma EJA3 é uma turma que está concluindo o ensino médio agora em 2021. Então eu desejo que vocês possam obter muito sucesso nessa trajetória final agora do curso de vocês, certo? Então eu sou o professor Alberto, estou aqui para trabalhar com vocês a língua portuguesa, certo? Vamos iniciar esse nosso estudo em língua portuguesa na aula de hoje falando sobre o valor semântico das conjunções. Valor semântico das conjunções. Olha que eu coloquei aqui, ó, parte 1. Por que parte 1? Porque esse assunto a gente vai dar continuidade a ele em outras aulas. Então é um assunto muito importante porque a gente vai precisar usar as conjunções quando a gente produz os nossos textos. Você que vai fazer redação do Enem, pretende fazer um vestibular, por exemplo, usar as conjunções no texto do Enem, numa redação dissertativa, argumentativa, é fundamental. Por quê? Conhecer essas conjunções, para que você não torne o seu texto repetitivo. Então a conjunção ela garante a coesão do texto. O que é a coesão? É o andamento do texto. É a ligação entre as frases, entre as orações, entre os períodos. Então a gente precisa conhecer quais são as principais conjunções e qual o valor semântico, ou seja, o sentido que essas conjunções apresentam no texto. Beleza? Então vamos navegar comigo aqui. Então, primeiramente, eu tenho aqui a definição do que é uma conjunção, certo? Segundo a gramática, ó, palavra invariável. O que quer dizer isso, pessoal, invariável? Quer dizer que a conjunção ela não muda, ela não se flexiona, né? Como os substantivos, por exemplo, que você vai ter masculino, feminino, plural, singular. A conjunção, você não encontra a conjunção no plural, né? Você não vai encontrar a conjunção masculino e feminino. Por isso é uma palavra invariável. E ela serve para ligar orações, ó, como eu estou destacando aqui, ou ligar palavras da mesma oração. Vejamos alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui. Tristeza e alegria não moram juntas. Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma conjunção e, né, unindo, ligando dois termos semelhantes. Tristeza e alegria. Dois termos semelhantes, são dois substantivos. Então, quando eu digo tristeza e alegria não moram juntas, essa conjunção i, daí o nome conjunção, serve para juntar, para unir palavras, ou unir períodos, unir orações. Nesse segundo caso, a conjunção i, ela serve para adicionar uma informação, né, mas na forma de outra oração. Aqui eu tenho os livros ensinam, já é uma oração. E divertem, aqui eu tenho a segunda oração. A conjunção i, nesse caso, uniu duas orações. A mesma coisa acontece nesse último exemplo aqui, ó. A conjunção temporal, indica a ideia de tempo, quando, une duas orações. Saímos de casa, ó, quando amanhecia. É uma outra oração. E o quando, nessa oração, transmite uma ideia de tempo. Então é isso agora que a gente vai começar a estudar. Nós vamos estudar 5 situações, conhecendo as principais conjunções e quais os respectivos valores semânticos que essas conjunções atribuem ao texto. Acompanha comigo, fique atento. A primeira situação é a chamada causalidade. Ó, quando é que existe a causalidade no texto? O que é isso? E quais as principais conjunções causais? Ó, a causalidade é a indicação da causa. Se eu quero indicar causa, eu tenho que usar aqui conjunções. Porque é a principal conjunção causal. Esse porque junto e sem acento. Mas eu posso usar o pois, eu posso usar o já que, posso usar porquanto, visto que. Todas essas palavras e expressões, elas bem colocadas no texto, vão atribuir uma ideia de causa. Veja o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Novas medidas de restrição social foram adotadas, já que os casos de Covid-19 aumentaram. Essa expressão já que
ela está fazendo a função de uma conjunção causal. Tanto é que, qual é a grande dica que eu dou para vocês? Está em dúvida se indica causa? Vê se aqui no lugar do já que cabe o porquê. Ó, cabe o porquê, é só substituir. É só substituir. Se couber esse porquê aqui, ó, é porque indicou causa. Novas medidas de restrição social foram adotadas porque os casos de Covid aumentaram. Perceberam como ficou lógico? Então, nessa oração, o já que é uma expressão que está dando um sentido causal ao texto. Nota-se que a expressão já que, ó, como eu explico aqui, serve para introduzir a causa da adoção de novas restrições. Qual foi a causa de se adotar novas restrições? A causa foi porque os casos de Covid-19 aumentaram. Tranquilo? Então, cuidado aí. É bom lembrar. Porque, principal conjunção para indicar causa. Vamos analisar agora uma segunda situação. Olha, há conjunções que indicam tempo. A principal aqui, ó, quando. Quando é a principal conjunção temporal. Indica tempo, indica temporalidade. Mas eu só posso usar o quando, professor? Claro que não. Foi o que eu acabei de dizer no início da aula para vocês. Principalmente quando vai escrever redação do Enem, vai escrever um texto, uma situação de maior formalidade e que vai aparecer indicações de tempo. Eu posso usar o quando, mas eu posso usar outras expressões e posso usar outras palavras também para indicar tempo, né? Então, fiquem atentos. Eu posso usar quando, apenas, logo que, enquanto, antes que. Existem expressões como de repente, desde que também indicam causa. A depender do meu texto, a depender da minha narrativa, eu vejo qual é a conjunção temporal que se encaixa melhor. Vamos ao exemplo. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Veja que coisa interessante. Aqui, não usei a conjunção, eu usei o ao. Lembra que aparece às vezes essas frases aí, essa oração, na propaganda de medicamentos? Mas quando se diz ao persistir os sintomas, esse ao equivale a quando. É a mesma coisa de dizer quando persistirem os sintomas. Logo, essa oração ela estabelece uma ideia de tempo. Note-se ou nota-se que ao tem sentido de quando, como eu acabei de explicar para vocês. Indica o momento, ou seja, o tempo em que a ação deve ser realizada. Eu até analiso o seguinte, parem para pensar comigo, estudantes. A indústria de medicamento, quando diz ao persistir os sintomas, ela está passando uma ideia temporal, vai ser assim. Quando os sintomas persistirem, procure o médico deverá ser consultado. Eu não acho que é uma boa para as indústrias de medicamentos essa frase com ao persistir os sintomas, essa oração como está aí. Por quê? Porque eles passam a ideia para o leitor e para o consumidor de medicamentos, né, o paciente, de que procurar o médico vai ser uma questão de tempo. E eu acho que não é essa a ideia, né, não é essa sacada que a indústria de medicamento quer passar. Mas vejam agora essa mesma oração de uma forma diferente. Então, nós temos agora o terceiro caso, ó, que fala da condicionalidade. O que é a condicionalidade? É a possibilidade de algo acontecer. Aí a gente diz que indicou condição. Não esqueçam, qual a principal conjunção para indicar condicionalidade? Se. Mas, professor, eu só posso usar o se? Não, eu posso usar caso, desde que, a menos que. Essas são conjunções e expressões conjuntivas, que servem para atribuir uma ideia de condicionalidade. Ora, aquele exemplo, ó, bem parecido. Mas vocês notam que, às vezes, na propaganda, e a maioria das vezes agora, se usa só o a persistirem em sintomas. As indústrias de medicamento não querem mais dizer ao persistirem em sintomas. Por quê? Eles não querem passar uma ideia temporal, querem passar uma ideia de condicionalidade, de possibilidade. Então, quando eu digo a persistir os sintomas, eu estou usando o se aqui, ó, implicitamente. Esse a tem o valor do se, tem o valor da condição. Então, é como se estivesse dizendo assim, ó, o médico deverá ser consultado caso ou se
os sintomas persistirem. É bem diferente da situação anterior, quando se usou ao e estabeleceu uma ideia de tempo. Eu acho que para a indústria de medicamentos, a melhor forma é usar essa mensagem, há persistíveis sintomas, porque estabelece uma ideia de condição para que o médico seja consultado. Vamos estudar um outro valor semântico das conjunções. É a chamada oposição ou adversidade. O que é uma coisa adversa? É uma coisa contrária, é uma coisa oposta, não é? Qual é a conjunção, a principal conjunção que eu uso? Ó, essas duas aqui, ó, mas, porém, são muito utilizadas quando se estabelece um sentido contrário, a oposição entre duas orações, certo? Mas eu posso usar o entretanto, no entanto, contudo. Vejam, ó, como isso enriquece, né? O conhecimento desses conectivos, essas conjunções, como isso aí enriquece o meu texto, para ele não ser um texto repetitivo. Vamos a um exemplo. As medidas de isolamento social entraram em vigor. Porém, ó, todo porém, todo contudo, todo entretanto, mas já dá uma ideia de que deve aparecer algo oposto, algo contrário ao que foi dito antes. Olha, as medidas de isolamento entraram em vigor, porém, muitas pessoas continuam circulando nas ruas. Ó, vou grifar aqui, ó. Muitas pessoas continuam circulando nas ruas, ou nas ruas da cidade. Eu grifei aí. E é verdade, né? Apesar das medidas de isolamento ainda estarem em vigor, mas tem muita gente circulando e muita gente circulando sem tomar as devidas precauções, os devidos cuidados. Então, note que esse porém aqui, ó, que poderia ser um contudo, poderia ser um mas, poderia ser um entretanto, serve para estabelecer a chamada oposição, adversidade. Estão ligados aí? Beleza. Vamos finalizar com um quinto exemplo. Então, a quinta situação é a chamada comparação. Eu acho que essa aqui é mais fácil para vocês, né? Porque a gente vive sempre comparando as coisas. Ó, para estabelecer um sentido comparativo entre orações, eu posso usar várias expressões, né? Mas a principal conjunção que se usa para comparar é o como, né? Esse como a gente usa todo momento comparando uma situação com outra, né? Exemplo aqui, ó. A economia brasileira sofrerá recessão tal qual ocorreu na China durante as quarentenas impostas. Nota-se que a expressão tal qual compara a situação de recessão econômica entre os dois países, no caso aí, China e Brasil. Então, eu não sou obrigado só a usar o como, né, pessoal? Mas eu posso usar tal qual, que nem, e existem outras expressões também. Então, se eu quero fazer comparações, eu vou utilizar um conectivo, uma conjunção comparativa, como essas que eu acabei de mostrar a vocês. Pode ser um tal qual, pode ser um que nem, pode ser o como, que é a principal conjunção. Bem, gente, finalizamos, né, nosso estudo de hoje sobre as conjunções e o valor semântico que elas atribuem ao texto. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que gostem, revisem e bons estudos, gente. Bons estudos, estaremos juntos durante todo esse módulo de vocês para que vocês possam ter uma boa formação em relação aos estudos. Ok, minha gente? Forte abraço, uma boa semana para todos.